Olá, pessoal. Eu sou Cleide Duarte, sou professora de matemática na Rede Municipal de Governador Valadares. E hoje nós temos mais uma aula de geometria. Estão lembrados dos materiais necessários para a aula de geometria? Você vai precisar do compasso, você vai precisar da régua, pode ser também esquadro, você vai precisar do transferidor, lembrando que tem dois tipos de transferidor. Eu tenho esse aqui, de 360 graus, e eu tenho esse, de 180 graus. Lápis e borracha. Tudo isso você encontra no seu kit de material escolar. Já pegaram o kit? Então vamos lá. Hoje nós vamos ver a bissetriz de um ângulo e nós vamos ver retas perpendiculares e paralelas, traçadas utilizando um compasso. Retas perpendiculares. Observe os desenhos a seguir. Considere uma reta R e um ponto P fora da reta ou que pertença a ela. Veja como traçar, usando régua e compasso, uma reta perpendicular a R passando pelo ponto P. Então, vamos primeiro observar aqui, nós temos quando o P não está na reta R, quando o ponto P não faz parte da reta R. Como que eu vou fazer para traçar uma perpendicular? Então, eu vou utilizar o compasso. Eu vou posicionar a ponta seca do compasso no ponto P e vou traçar um arco passando pela reta R. Então, olha, posicionei a ponta seca do compasso no ponto P e traço um arco, metade de uma circunferência, uma parte de uma circunferência. Quando eu traço o arco na reta R, eu vou determinar dois pontos. Eu determinei o ponto A e o ponto B. Agora eu tenho o segmento AB. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou ainda, utilizando o compasso, eu vou colocar a ponta seca do compasso no ponto A e vou sinalizar um arco aqui, ó, tanto na região superior como na região inferior. Sinalizei o arco. Aí, de novo, com a ponta seca do compasso, só que agora no ponto B, eu torno sinalizar um arco aqui. A união dos dois arcos, direita e esquerda, eu vou traçar um segmento de reta, ou a reta M, que vai ser a mediatriz do segmento AB, e ela também é uma reta perpendicular à reta R. E quando o P está na reta? Quando o ponto P faz parte da reta? Como que eu faço para traçar uma linha perpendicular passando pelo ponto P? Da mesma forma, utilizando o compasso, eu vou traçar uma circunferência. Quando traço a circunferência, eu vou marcar dois pontos, o ponto A e o ponto B. Aí eu determinei o quê? Um segmento. Aí agora eu vou achar a mediatriz deste segmento. Colocando a ponta seca em A, traço um arco. Colocando a ponta seca em B, eu traço outro arco. Aí só é unir os dois pontos. Em ambos os casos, pela construção, os pontos A e B estão à mesma distância de P. São congruentes, né? Ou seja, PA é congruente a PB. Isso garante que P pertença à mediatriz M de AB e, portanto, que M seja a reta perpendicular a R. Eu tracei a reta M, que é perpendicular à reta R, formando um ângulo de 90 graus ali. Quando queremos traçar uma reta perpendicular à reta R, sem a condição de passar por um ponto P dado, sem a existência desse ponto P, eu apenas quero traçar uma perpendicular à reta R, como que eu vou fazer, né? Então, eu vou marcar dois pontos A e B. Com a ponta seca do compasso, eu vou posicionar no ponto A, traçar um arco. Depois, no ponto B, traçando outro arco,
Aí só é unir esses dois pontos aqui que surgiram. E eu tenho aí a reta traçada, formando também um ângulo de 90 graus. Retas paralelas. Considere uma reta R e um ponto P fora dela. Então, eu tenho aqui a reta R, tenho o ponto P aqui. Veja um modo de traçar, usando a régua e compasso, uma reta paralela a R, passando por P. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar a ponta seca do compasso em P e vou abrir o compasso até chegar no ponto A, traçando um arco. Aí faço a mesma coisa, com a mesma abertura que eu tracei o arco aqui, eu vou traçar do outro lado, marcando o ponto B. Retas paralelas. Deixe o compasso com a abertura AB e com a ponta seca em A e trace o arco. Foi o que eu fiz. Marquei aqui o ponto C, já tinha o ponto P, unindo os dois pontos, eu tenho aqui uma reta que é paralela à reta R. Vamos praticar. Observe a figura que João fez e responda as questões sem medir os segmentos. Então, aqui eu tenho uma figura que eu tenho os pontos A, B, C, D e E. O ponto AC, a distância do segmento, o tamanho do segmento AC é de 14,6. O tamanho do segmento, o comprimento do segmento DE é de 6,6. Sabendo que B é o ponto médio de AC, B está dividindo o segmento AC ao meio, e D é o ponto médio de CE, ponto D também, está dividindo o segmento CE ao meio, determine a medida dos segmentos AB, AE, CD e BE. Então, vamos lá. O segmento BC é igual à metade do segmento AC. Por quê? Porque o ponto B divide o segmento AC ao meio. Então, o segmento BC é a metade de AC. AC dividido por 2. Então, eu tenho 14,6 dividido por 2, 7,3. O segmento AE, qual vai ser a medida, né? Então, eu tenho, o segmento AE vai ser o segmento AC mais o segmento CE. Ou AC mais CD mais DE. Então, eu tenho segmento AC 14,6 mais 2 vezes 6,6. Por que 2 vezes? Porque o segmento CD e DE, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Por isso que eu estou multiplicando por 2 aqui, ó. Então, vai ser 14,6 mais 13,2, que é igual a 27,8. Agora eu tenho a medida do segmento BE. Quem é BE? Quem é BE? BE vai ser o segmento BC mais o segmento CD mais o segmento DE. Então, eu vou ter 7,3 mais 13,2, que é a soma dos dois segmentos aqui. Então, eu vou ter 20,5, a medida do segmento DE. CD e DE, eles são iguais. CD mede 6,6 e DE também mede 6,6. Letra B. A medida de um segmento AG, considerando G o ponto médio do segmento CD. Então, vamos observar aqui o segmento CD. Vamos imaginar aqui o ponto G, que vai dividir o segmento CD ao meio. Então, qual vai ser a medida de AC do segmento AG? Então, vamos ver. AC mais
CD dividido ao meio, eu tenho 14,6 mais 3,3, que é a metade desse segmento aqui, que é igual a 17,9. Então, a medida de A até chegar no ponto médio desse segmento, né? Então, eu vou ter a medida de AC mais metade desse, foi o que eu fiz, ó. 14,6 mais metade do segmento CD, que é 3,3, que deu 17,9. Ainda no mesmo desenho, vamos imaginar aqui, ó, o segmento AE. Vamos imaginar a medida do segmento AF, levando em conta que F vai ser um ponto médio de AE. Então, vamos imaginar o ponto F aqui, que vai dividir o segmento AE ao meio. Qual vai ser a medida desse segmento AF? Que vai ser a metade de AE, não é isso? Então, eu tenho AE é 27,8, que é o tamanho, né, a medida do segmento todo, que eu encontrei no exercício anterior. Qual vai ser a medida de AF? Vai ser 27,8 dividido por 2, que deu 13,9. Vamos ver este exemplo agora. Meça os ângulos com o transferidor e depois responda as questões no caderno. Então, mais um exemplo aí, e nós aprendemos na aula passada como fazer a medida de um ângulo usando o transferidor. Vocês estão lembrados? Então, eu vou usar o transferidor de 180 graus. Eu vou observar aqui, ó, a metade do transferidor, no ângulo de 90 graus, tem um tracinho. Eu vou posicionar esse tracinho no ponto origem do segmento, onde eu vou medir os graus. Vou posicionar aqui, ó, aí é só acompanhar a medida e encontrar a medida do ângulo, certo? Então, qual é a medida do ângulo AOB? E a medida do ângulo BOC? Então, ambos vão medir 30 graus, porque o segmento OB, ele é uma bissetriz, ele divide o ângulo AOC ao meio. Então, os dois ângulos são congruentes. Qual é a relação entre os ângulos AOB e BOC? Acabei falando a resposta, né? Eles são congruentes. Qual é a relação entre a semirreta OB e o ângulo AOC? Então, qual é a função, qual o papel dessa semirreta aí, OB? Ela é o quê? Acabei falando também, né? A semirreta OB, ela é a bissetriz, ela está dividindo o ângulo ao meio. Descubra a medida dos ângulos AOC e BOC em cada caso, sabendo que OC é a bissetriz de AOB. Então, qual vai ser a medida dos ângulos, né? Então, o ângulo AOB mede 120 graus. Então, o ângulo AOC vai medir 60 e o ângulo COB vai também medir 60 graus. Por quê? Se eu sei que OC é a bissetriz do ângulo, a bissetriz divide ao meio. Se a medida é 120, então 60. Eu tenho esse outro exemplo aqui. Eu tenho o segmento OB, tenho o ângulo BOC e eu tenho o ângulo também COA e tem um ângulo maior BOA. O ângulo AOB, ele mede 18 graus. Então, a informação que eu estou dando para você é que o ângulo maior, ele mede 18 graus. Então, se eu sei que o segmento OC é a bissetriz do ângulo, qual vai ser a medida do ângulo AOC e BOC? A medida vai ser 9 graus, porque a bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. Na figura abaixo, a semirreta OR é bissetriz do ângulo AOC. Então, veja só,
Antes de continuar, você já vai pensando. Se eu tenho o ângulo AOC, e se eu sei que OR é bissetriz desse ângulo, se um lado aqui já foi dada a informação que mede 20 graus, quanto que vai medir o outro lado? 20, porque é bissetriz, né? Então, o ângulo AOR e o ângulo ROC, eles são congruentes, medem cada um 20 graus. Então, vamos continuar aqui. Na figura abaixo, a semirreta OR é a bissetriz do ângulo AOC. E o ângulo AOB é raso. Quanto mede o ângulo COD? COD. Qual é a medida deste ângulo? O ângulo é um ângulo raso. Então, pense, veja só. O ângulo raso tem quantos graus? 180, não é isso? Se eu tenho aqui a medida de AOR é 20. Se o segmento OR é bissetriz do ângulo AOC, então este ângulo aqui, ó, ROC, vai medir 20 também. Então, eu tenho 20 mais 20 mais 30. Qual é a medida do ângulo raso? 180. Então, quanto que eu tenho? 40 mais 30. 70, não é isso? Então, somando esses três ângulos que eu já conheço o resultado, eu tenho 70. Se o ângulo raso é 180, o que eu tenho que fazer para achar essa medida? Então, o ângulo AOB é 180, foi o que eu falei. O ângulo AOR e o ângulo ROC medem 40, como eu expliquei para vocês. E agora, veja só, o ângulo BOD foi dada a medida, que é 30 graus. Falta encontrar a medida do ângulo COD, que eu vou fazer 180 menos 70. E aí eu vou encontrar 110 graus. Então, este ângulo COD mede 110 graus. COD mede 110 graus. Eu espero que você tenha gostado. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece na tela. Acesse também o nosso canal SMED-GV no YouTube. Até a próxima!